Boa tarde a todos. É boa, maravilhosa tarde. Você está aqui, separou esse momento, já está sendo ministrado pela palavra de Deus, já temos acesso a essa fonte de água viva, que pode inundar os nossos corações, transformar os maus desejos, que nós ouvimos o conselho de Deus da parte da manhã, e pode trazer você para perto da comunhão plena com Deus, plena com o Senhor. Que é isso que nós buscamos, é isso que nós queremos. A palavra de Deus diz que o Senhor quer que nós tenhamos comunhão uns com os outros, que nós fôssemos unidos de alma, que nós venhamos a crescer em tudo como cabeça que é Cristo. Ele seja o nosso Senhor, que o corpo bem ajustado venha a fluir de forma que a igreja do Senhor venha crescer, venha ter edificação, venha ter unidade. É isso que nós temos buscado, é isso que conduziu a mocidade a fazer esse congresso, a criar esse tema e a clamar a Deus para ministrar os nossos corações nesse sábado. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor assim vai fazer. Vamos ser um em Cristo Jesus. Eu nele, eu neles e tu em nós. E assim nós vamos avançar. Tirando, cada vez mais, tirando os maus desejos do nosso coração. Jesus quer que você faça uma entrega total a Ele. Uma rendição, intimidade com Ele. Tiago estava aqui, né? Então vamos ler um texto. Já até lemos, foi projetado aqui. Cadê o João? Abra o livro de Tiago, no capítulo 1, verso 22, 23. Foi até projetado aqui numa das gincanas, né? Tiago, capítulo 1, diz lá, ó, olha o desejo de Deus para a nossa unidade. Deus quer o nosso tempo, o nosso amor, o nosso trabalho, a nossa faculdade, o nosso tudo, tudo, tudo. Deus tem ciúme de você, Ele te ama. Olha o que diz. Tornai-vos, pois, primeira, única carta a Tiago, capítulo 1, verso 22, 23 e 24. Ó. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Vocês ouviram já pela manhã, vão ouvir agora à tarde e vamos ouvir novamente à noite. Não sejamos mero ouvintes, porque senão nós vamos estar enganando a nós mesmos. Olha o verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e ele não é praticante, não vive aquela palavra, ele assemelha-se a um homem que contempla o seu rosto no espelho. Ele olha a sua... Diante da palavra, esse final de semana, nesse sábado, ele reflete a verdade de Deus na vida dele. Ele tem um impacto grande com aquela verdade. Cristo que quer estar nele começa a refletir aquilo que não agrada a Cristo na vida dele. Ele começa a ver aquelas mudanças que precisam ser feitas. Ele vê aquele reflexo. O homem que olha no espelho e vê ali. O que o Senhor vê dele? O rosto natural. E diante do que você viu, se você precisa mudar algo, você tem que mudar. Porque senão, olha o próximo verso, olha o que diz. Ele a si mesmo se contempla, e se ele se retira e não faz a efetiva mudança, ele logo se esquece de como ele é na verdade, de como Deus espera que ele seja de verdade, de como Cristo quer ser na vida dele de verdade. Ele é aqui confrontado com a palavra nesses dias, confrontado com os louvores, com toda a preparação desse congresso, para que Deus mexa com a sua vida, transforme a sua vida, e você diante desse espelho da palavra de Deus, vê que precisa mudar, e sai daqui e se retira, e se esquece de tudo que ouviu. Não. Ele volta como ele era antes, logo, logo. Então, precisamos praticar, viver, abraçar essa verdade para clamar pela mudança que Deus quer em mim e em você. Não pode esquecer quem você é em Cristo.
Você não pode deixar o inimigo roubar a sua fé, roubar a tua confiança, roubar o teu desejo de comunhão, de unidade. Não pode viver aquela mesmice sempre. Enquanto você não se posicionar em querer praticar tudo aquilo que você tem aprendido do Senhor, vai ter 1, 2, 3 acampamentos, congressos, reuniões. Não adianta. Se você não praticar, não ter o compromisso de querer praticar, e esse é o meu desejo nessa tarde, que você pratique aquilo que você está aprendendo. Você busque praticar aquilo que você tem sido ministrado aqui nesses dias. O grande desafio é aproximar aquilo que Deus quer para você ser um nele e ele ser um em você, aquilo que você quer. O que Deus quer e o que você quer. Você tem que sair daqui querendo mesmo, a necessidade de querer ser um com Cristo. E isso vai refletir para aqueles outros olharem para você e ver a mudança, ver Cristo em você. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que fala sobre o filho pródigo, lá no Velho Testamento. Não é em Lucas. Não é aquela história interessante, apesar de se assemelha muito ao tema de hoje, né? O pai cuidando de cada um de nós, o pai querendo que nós sejamos uma família com ele, né? Vivamos juntos, que as pessoas olhem a nossa família e falam, olha o pai deles como é, olha como é que o pai cuida bem deles. Olha, eu queria ter um pai assim também. Vamos todos nos tornar filhos também daquele pai? Esse era o propósito de Deus para Israel. É o exemplo daquela parábola, o pai cuidando do filho pródigo lá no Novo Testamento. E o filho indo, e ele não cobrando nada, deixando o filho tomar as suas atitudes. E eu quero ler no Velho Testamento hoje. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 33. Abra lá a sua Bíblia, tem uma história de um filho também lá. 2 Crônicas 33. Queria que você guardasse essa história. Porque aqui fala de uma história bem típica dos dias atuais. De vidas que o Senhor quer restaurar, mas o processo dessa restauração é muito duro. E como o Senhor nos avisou na vida de Caim e Abel, e avisou que ele deveria lutar, cumprir a ele dominar aquele desejo, o Senhor nos dá um aviso, mais uma vez. Se você quer ter uma vida que reflita Cristo, que você esteja na dependência de Cristo, e Ele junto com você, você precisa passar por esses passos aqui que esse filho passou. Bem, nós vamos falar nesse capítulo 33 de 2 Crônicas sobre Manassés. Manassés é um filho que foi ansiosamente esperado pelo rei Ezequias. Um rei que fazia o que era bom diante do Senhor. Ele veio a nascer 3 anos depois do Senhor ter concedido a Ezequias mais 15 anos de vida. Nós vamos entrar nesse mérito, né? E ele escolheu esse nome como o nome do seu filho. Eu esqueço o meu sofrimento, Manassés. Daqui para frente eu não quero mais lembrar do meu sofrimento. Mas apesar de todo esse legado que o pai dele deixou, esse filho resolveu também sair da casa do pai. Esse filho também resolveu olhar pela janela. Vocês estão olhando pela janela lá fora? De vez em quando eu pego um jovem olhando pela janela. Não olha para lá não, olha para cá. Olhando pela janela, olhando aqueles verdinhos ali, olhando aquelas plantinhas, aqueles carros bonitos ali, aquelas pedras. A gente olhando para fora, olhando para o que está acontecendo fora desse ambiente da presença do Senhor. Manassés também olhava para fora. Diz que ele não quis ficar com o pai. Olha só o que diz o capítulo 33,
E a desobediência de Manassés, que não queria ser um com Deus. Olha o que ele diz. O que a palavra de Deus diz? Capítulo 33, 2 Crônica, verso 2. Ele fez o que era mal perante o Senhor. Começa assim. Segundo as abominações dos gentios, ele olhava pela janela e fazia o que os outros faziam. E diz que o Senhor já tinha expulsado esses gentios diante dos filhos de Israel. Pois ele tornou a edificar altares que o Ezequias, o seu pai, havia derrubado. Levantou altares ao inimigo, a Balaíns, a poste ídolos. Prostrou-se diante de todo o exército e serviu ao inimigo. Edificou altares na casa do Senhor, no qual o Senhor tinha dito que em Jerusalém ele colocaria o seu nome. Ele foi numa rota de destruição. Ele foi numa rota de fazer o que desagradava a Deus. Não dorme ninguém. Ele foi numa rota de não chegar perto de Deus e de Cristo, representado na figura do Pai. Ele não quis fazer o que era da vontade do Senhor. Não quis ficar com o Pai. E cada cena, cada pecado, cada distanciamento, ele vai afundando cada vez mais. E diz a Bíblia que, no verso 6, buscando mais poder com os deuses do ocultismo, buscando se envolver mais com os poderes das trevas, ele queimou os seus próprios filhos como oferta no vale de Inom. Olha aí. Ali as pessoas adivinhavam pelas nuvens, agoureiros, praticavam feitiçarias, tratava com necromantes, com feiticeiros. Ele prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor e provocar a ira de Deus. Ele queria mais poder, mais proteção dessas entidades, saber mais coisas do futuro. Não queria ter comunhão com o Pai. Não queria andar de acordo com a vontade do Senhor, comunhão com Cristo, eu nele e ele em mim. Não queria ser um com Cristo, não. Ele pôs a imagem de um ídolo, verso 7 diz, na casa de Deus. Ele pôs uma imagem ali para adorar. Era um homem até religioso. Ele buscou outras religiões para buscar mais poder. Queria buscar poder em outras religiões. Olha aí, religiosidade. Mas isso não leva ninguém a lugar nenhum. O que leva é obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Então, em dado momento da sua caminhada, de terrível caminhada, até o verso 9 vem contando a história dele, finaliza o 9 dizendo assim, Manassés fez errar o povo de Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que eles fizeram pior do que as nações que estavam em volta deles, destruindo as famílias e a nação de Israel. Ele conduziu o povo ao erro, fez pior do que os ímpios, não ouviu a Deus e não quis andar com Deus. Você faz ideia que alguém pode fazer uma coisa dessa? A gente faz isso quando a gente diz não para obedecer a voz de Deus. Quando a gente diz não a obedecer o que Deus quer para que nós façamos na nossa vida. Quando a gente começa a olhar lá fora e falar, não, mas aquilo é bom, aquilo também é bom, aquilo que eles fazem ali é ótimo, aquilo eu também quero fazer, e começa a trazer para dentro da sua vida as práticas que desagradam ao Senhor. Ele começou na periferia, bem longe, tendo essa mudança de comportamento. Aí a coisa foi vindo da periferia, foi crescendo, foi aumentando, quando viu estava dentro do templo. Estava dentro da casa dele, estava totalmente dominado a sua vida e o seu coração. Você faz ideia? Que a escolha desse homem foi essa? Mas Deus, como avisou a Caim, lá que nós lemos, ele avisa também a Manassés. Olha o verso 10. Está por aqui? Vocês apagaram aí? Olha o verso 10. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém, não lhe deram ouvidos. Como você vai querer viver em Deus, nós nele, ele em nós,
se ele fala com você através da sua palavra e você não quer dar ouvido a ele? Como nós vamos ser reflexo de Cristo? Como vamos ser a carta de Cristo, o perfume de Cristo, se nós não queremos obedecer quando ele fala conosco? Falou o Senhor a Manassés, ele nos avisa, é melhor obedecer do que sacrificar, é melhor praticar, porque é a mesma coisa você olhar no espelho e sair de frente. Saiu do espelho, você esquece tudo de quem você é e o que Deus quer que você seja. Não podemos deixar de ouvir a voz do Senhor. O Senhor avisou a eles. Poderia ter mudado tudo, mas não deram ouvido. Sabe o que aconteceu? Os amigos deles pegaram os assírios e trouxeram para ser amigos dele. Deus usou os próprios amigos, falsos amigos, falsas companhias, péssimas companhias que levaram ele a adorarem a outros deuses. Aquelas companhias levou aquele exército a dominar o povo novamente. Vocês estão entendendo? Não tem ninguém dormindo mesmo. Olha só o que a palavra de Deus diz no verso 11. O Senhor trouxe sobre ele os príncipes da Síria, os quais prenderam Manassés, com ganchos, amarraram com cadeias e os levaram para a Babilônia. Colocaram um gancho. Vou falar que é um piercing, não. Um gancho no nariz dele. Uma argola. Prendeu ele. E levou ele como estava puxando um animal. Preso, puxado para as prisões babilônicas. Aquele rei, aquele homem que tinha um pai crente, tinha uma família crente, reunia numa igreja, adorando a Deus, se tivesse uma igreja na época. Mas era um adorador ao Senhor, teve uma vida longa, novinho. Eu não li o começo, propositalmente, disse que Manassés tinha 12 anos de idade, quando começou a sentar no trono. Seu pai morreu, ele começou a reinar. Tem jovens aqui, adolescentes de 12 anos, 13, 14, 12 anos. Durante 50 anos no reinado, fazendo, isso é interessante essa observação, fazendo tudo errado. Já estava acostumado a fazer errado, estava bom fazer errado, mas Deus estava de olho nele. Parecia que ele estava suave na nave, que não ia acontecer nada com ele, mas Deus estava de olho em Manassés. Deus não se deixa zombar, Deus não se deixa escarnecer. Anos e mais anos passando e ele desobedecendo, criando outros ídolos, afastando de Deus, não ouvindo a palavra de Deus. Uma hora, Deus levantou o próprio exército, prendeu ele com um gancho e puxou ele como um animal para uma prisão. Ele foi aprisionado, levado para uma prisão, cativo, sem esperança, amarrado pelo nariz. Muitas das vezes, nós somos cobrados aqui em vida mesmo, pelas más escolhas que vocês fazem, que nós fazemos, pelos maus desejos que nos guiam, por aquilo mal que nós semeamos. Se você semeia sementes que desagradam a Deus, com certeza você vai colher sementes muito ruins para a sua caminhada. Pode demorar um tempo, pode achar que está tudo normal e não mudou nada na sua vida, está tudo dando certo, mas a conta chegou para ele. E olha o que diz a palavra de Deus, diz que ele angustiado, olha aí, a minha oração é que você ficasse angustiado nessa tarde também. Ele angustiado, suplicou, gritou, clamou ao Senhor, o seu Deus, olha aí. Não era aquele Deus que ele botou um ídolo, não era aquele Deus que ele ofereceu os próprios filhos, não era o Deus que ele construiu locais de adoração, de idolatria a Baal, não. O Deus que ele tinha aprendido com seu pai. E ele se humilhou perante o Deus dos seus pais, se humilhou diante do Senhor Todo-Poderoso. Ele falou: Senhor, eu quero ser um contigo, eu quero ter comunhão contigo, eu quero ter comunhão novamente com a igreja. Eu quero refletir a Ti em minha vida, o meu corpo unido a Ti. Essa minha vida, eu aqui nessa prisão, eu estou aprendendo que não é para mim. Eu errei. E ele suplicou angustiado. Tem esperança para aquele que se arrepende. Olha como Deus trata, olha como é que Deus faz.
ele fez uma oração. Verso 13 diz que ele fez uma oração e Deus se tornou favorável para com ele. Escutou a oração dele, a súplica que ele fez. E Deus pegou aquele homem, tirou ele da Babilônia, do cativeiro, e de uma forma milagrosa, sobrenatural, levou ele para Jerusalém novamente. A Bíblia diz que ele suplicou ao Senhor. É o que nós precisamos para ter comunhão com Deus, suplicar a misericórdia de Deus. É o que nós precisamos para ser um com Cristo, como Deus é conosco, se nós formos um com Ele. É suplicar a graça, a misericórdia, o perdão, o favor de Deus ao seu e ao meu respeito. Ele diz que ele fez oração, Deus se tornou favorável para com ele, ouviu a sua súplica e fez ele voltar para Jerusalém, para o seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus, aconteceu um milagre, ele se arrependeu, Deus mudou a sorte dele, ele mudou a sua vida, Deus ouviu e restaurou a vida e a comunhão dele. É exatamente o que Deus quer fazer comigo e com você nessa tarde. Restaurar, restabelecer. O impossível aconteceu. Um homem que passou mais de 40 anos da sua vida longe da presença do Senhor. Uma hora, num específico local, após um trágico momento de prisão, ele se arrependeu, ele se humilhou e ele clamou e Deus ouviu a sua oração. E ele mostrou que não era fingimento. Ele saiu da prisão, voltou para casa, reconstruiu os muros. Está lá no verso 14. Edificou a cidade de Davi, levantou altares ao Senhor, fortificou a cidade de Judá, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, os ídolos, tirou, limpou a sua casa. Ele saiu do sábado de conferência e falou: eu quero ser nós nele. Então eu não quero mais idolatria na minha casa, eu não quero mais essas coisas que me levam para longe de Deus na minha casa, na minha vida. Eu quero tirar os maus desejos do meu coração. Eu quero parar de olhar aquilo que me leva para longe, para ídolos longe do Senhor. Eu não quero mais. E ele foi limpando, ele foi tirando, extirpando da sua vida tudo aquilo que não era da vontade do Senhor. As nossas escolhas são frutos do que está cheio o nosso coração. O que está cheio o seu coração? A Bíblia fala isso lá em Provérbios 4, 23. De tudo que deve guardar, guarde o seu coração. Você quer ter um coração em Cristo? Você quer ter um coração em Deus? Porque lá procede toda a fonte de vida. É de lá que procede. É ali que te conduz. O seu amor está lá. Eu quero amar a Cristo, amar a sua palavra, amar a vida devocional, amar a vida na igreja, amar os irmãos. Existe uma distância enorme daquilo que nós pensamos que é certo fazer, que nós ouvimos o Tiago pregar, o Pedro pregar, os irmãos pregarem aqui, e aquilo que você põe como regra de fé da sua vida. Essa distância daqui da cabeça até o coração é muito grande. Aquilo que você escuta, você sabe que é certo, tudo bem, é muito bom. É aquilo que você quer, você diz querer, eu quero isso. Mas fazer isso, você precisa ter determinação. Você precisa querer realmente. O apóstolo Paulo mesmo disse isso. Que o bem que ele queria fazer, muitas das vezes ele não fazia. Era muito distante a vontade e a ação no coração dele. Sabemos que temos que fazer exercício, sabemos que temos que cuidar da saúde, sabemos que temos que trabalhar com eficiência, sabemos que eu acho que eu sei, eu vou ter que fazer, eu tenho que cuidar, isso vai ser bom para mim. Mas você escolher fazer, você tem que amar. Os seus amores que te direcionam você. É os seus amores. Você tem que amar. Você ama estar do lado da sua mãe, do seu pai, da sua namorada, dos seus amigos, da sua série preferida, do seu livro preferido, da sua música preferida. Você ama isso. E você não larga. Tu tem que transformar esses amores em Cristo.
amar estar ao lado de Deus, amar ler sobre Deus, amar falar com Deus, ouvir Deus. Transformar aquilo que você pensa que você tem que fazer naquilo que você deve fazer, deseja fazer. É isso que você precisa. Você tem que aprender, nesse final de semana, nesse sábado, um desafio enorme, de aproximar o seu coração ao coração de Deus. Os seus desejos ao desejo do Senhor. Desejar aquilo que o Senhor deseja. O que fez você estar aqui nesse final de semana? Ah, não, vou me arrumar, vou botar minha roupa, botar meu tênis, vou passar, vou preparar tudo. Eu desejo estar lá. Ótimo, é muito bom. Mas o que fez você levantar e sair? Não, eu vou ouvir um bom louvor, vou encontrar os irmãos, eu vou ouvir a palavra, eu vou estar junto. É isso que te move. O que te move não são as ofertas da internet. Vou perguntar ao Freud o que move o ser humano, ele vai dizer que é a sexualidade. Sigmund Freud. O sexo move. O homem e a mulher são movidos por isso, pelos desejos. Os desejos. Vai perguntar para Nietzsche, Nietzsche vai falar que é o poder. Poder que move o homem. O que move o homem? É o poder. Querer ser, querer estar. Cada um tem uma linha de pensamento, né? Marx, se falasse para Marx, ele ia falar o dinheiro. O dinheiro move o homem. Que te levou a levantar da cama no sábado de manhã. Ah, eu vou ganhar um dinheiro, eu vou trabalhar. Não, eu vou ter um poder. Eu vou lá para aquela reunião. Não, eu vou encontrar um rapaz, eu vou encontrar a mulher da minha vida, então eu vou lá. Então, esses homens têm essas teorias. Por anos eles vão devagando aí nessas teorias que faz mover o ser humano e a humanidade. Parece até que eles têm razão em alguma coisa. Vê a nossa sociedade, as músicas que eles escutam. Vê as mídias que eles navegam, a exposição da sociedade. Olha o ambiente de trabalho das pessoas, um pisando em cima do outro. Mas Jesus nos ensina, irmãos, que se você quer ter comunhão com Ele, o que te move, o sábado de manhã para você vir para um congresso, é o amor de Deus que te constrange. É aquela mulher que encontrou o Senhor no poço. Dai-me de beber que eu tenho sede. Eu busco a sede no poder, eu busco a sede no dinheiro, eu busco a sede nos relacionamentos, e isso não sacia a minha sede. A minha sede só pode ser saciada com o amor de Cristo, com a graça de Cristo, com a presença de Cristo na minha vida. Isso deve nos impulsionar, isso deve nos movimentar. Essa deve ser a principal escolha da nossa vida. Nós não precisamos ir atrás de sexo, de poder, de dinheiro, não. O desejo do meu coração é fazer a vontade do Senhor. Como eu disse de manhã, vendo, ouvindo e fazendo a vontade do Senhor. Aprender esse novo amor. Eu tenho prazer de botar essa camisa, de estar com os jovens da mesma idade que eu, de evangelizar, de pregar, de testemunhar, de aprender. Eu gasto tempo com isso, essa é a minha vontade. E se eu começar a gastar tempo com outra coisa, nada é neutro. Ah, não tem nada a ver. Tem. Devagarzinho ele vai dominando o teu coração. Devagarzinho ele vai tomando um espaço que é de Deus. Devagarzinho aquilo toma um espaço maior do que Deus quer tomar na sua vida. Tudo que você gasta e investe seu tempo está te moldando de alguma forma. Está te moldando, está te trabalhando. Você precisa praticar viver em Cristo, querer andar com Cristo e querer deixar Cristo andar com você. Se você encher o seu coração de mentiras, de pecado, você vai ficar 40 anos igual Manassés, vivendo no meio dos porcos. Vai ficar igual aquele filho pródigo, vivendo longe do Senhor. Ele precisou chegar no fundo da sarjeta. Precisou chegar no fundo de uma prisão, para ele acordar e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, me ajuda. Eu quero orar ao Deus dos meus pais, que me ensinaram os caminhos do Senhor. Ele foi escutando uma coisa errada uma vez, escutando duas coisas erradas, 3, 4,
10. Começou a ver uma série de sexta para sábado, de sábado para domingo. Quando viu, ele não queria mais ver a Bíblia, não queria mais ver a escola dominical, não queria mais ir ao culto. E quando viu, ele estava fazendo outros altares, servindo a outros deuses, oferecendo seus filhos de sacrifício e totalmente longe do Senhor. Até que veio um gancho que enganchou no nariz dele e trouxe ele preso ao cativeiro até ficar numa prisão, sozinho. E ali, ele lembrou de quem era o Deus de Israel. O Deus que queria ter comunhão plena e única com ele. Queridos jovens, nós estamos aqui esses dias para ser ministrado pelo Senhor, para que Deus venha falar aos nossos corações. Agora, você não vai ter como sair daqui andando com Cristo se você não decidir, escolher, fazer uma escolha própria sua. Senhor, eu quero suplicar a Ti, eu quero me arrepender, eu quero mudar de vida e mostrar essa mudança, restaurando o altar ao Senhor, sacrificando altares ao Senhor, fazendo o que era certo diante do Senhor. Diz a Bíblia no verso 18 que quanto aos mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus, olha a oração dele a quem era, e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, eis que está na história dos reis de Israel. A sua oração, diz o verso 19, e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e colocou poste ídolos, imagens de escultura, tudo isso, tudo ficou registrado. Antes que se humilhasse, eis que tudo está na história escrito. Mas quando ele se humilhou, quando Manassés se quebrantou diante do Senhor, Deus mudou tudo na vida daquele homem. As nossas decisões podem mudar os desígnios de Deus. Se você decidir invocar, se arrepender e confiar no Deus Todo-Poderoso para andar e ter comunhão com Ele. Pequei, Senhor, pequei. Nesse sábado eu estou entendendo diante de Deus que tem algo que me afasta de Ti. Eu tenho pecado, perdoa-me, Senhor. Eu gosto dessa frase quando ele diz assim, pois Tu, Senhor, é um Deus que cuida daqueles que se arrependem. O Senhor cuida. Se você se arrepender, Deus te escuta, Deus te restaura. Deus mudou a sorte da vida de Manassés. Deus mudou, transformou com novas atitudes. E Ele quer transformar também a minha e a sua vida. A quem você deseja amar nessa tarde? Quem você vai ensinar ao seu coração a amar para sair daqui amando? Continuar amando as coisas desse mundo ou amar as coisas de Deus? As decisões do seu coração são regidas por aquilo que você mais ama na sua vida. O meu desejo, o meu conselho, se você quer andar em Cristo e viver para Cristo, é que você conduza o seu coração a amar a Deus acima de todas as coisas. E amar a igreja, amar os irmãos, amar ao próximo, amar ao seu semelhante, como se fosse amar a si mesmo. Deus quer quebrantar o seu coração nessa tarde. Quer te conduzir a ter outros desejos. Quer te conduzir a ter uma vontade enorme, de querer amar a Ele e viver para Ele. Deixando de lado, todos os desejos que te afastam da vontade de Deus. O filho pródigo do Velho Testamento, Manassés, se arrependeu e voltou para a casa do pai. E graças a uma oração que ele fez no fundo da prisão, Deus restaurou a vida dele. E você, nessa tarde, você pode, como o filho pródigo do Novo Testamento, como o filho pródigo do Velho Testamento,
você pode se aliançar com Cristo, com Deus, e ter uma vida quebrantada na presença dele. Você ouviu cedo que você precisa dominar os maus desejos. E ouviu agora que você precisa fazer a escolha certa de amar a Deus acima de todas as coisas, para que você tenha comunhão com Ele. Você precisa querer amar, precisa desejar amar. Porque enquanto você não fizer isso, o mal vai tentar te escravizar e te levar cativo para a Babilônia. E lá você não vai ter esperança. Antes de você chegar nessa situação, faça uma oração a Deus e se arrependa. E volte firmemente para o caminho do Senhor. Amém? Você entendeu direitinho? Então feche seus olhos, vamos orar a Deus. Entendeu? Sério mesmo? Nossa vontade é que Deus possa trabalhar completamente na sua vida. Possa começar hoje isso. A unidade da igreja, o crescimento da igreja, a edificação da igreja, esse privilégio de participar dessa união, depende das escolhas que você vai fazer nessa hora. Largue o mundo, reconheça Jesus como seu Senhor. Como nós falamos, a melhor ferramenta de evangelismo é Cristo estar estampado na sua vida. É você estar exalando Cristo para outros. E isso você consegue se você tirar o mundo, tirar a carne, tirar aquilo que são ídolos na sua vida e colocar somente o Senhor. Vamos orar a Deus, vamos falar com o Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, muito obrigado por essa tarde, muito obrigado pela tua palavra lida. Obrigado pelo exemplo de Manassés lá no Velho Testamento. Ó Pai, o Senhor falou com aquele povo, falou com aquele rei, e eles, diz a tua palavra, que não deram ouvidos à tua palavra. Mas a mão do Senhor pesou sobre a vida dele. E ele lá no fundo daquela prisão, Pai, ele se arrependeu, ele suplicou o Senhor, ele se humilhou, diz a Bíblia que ele se humilhou perante o Deus dos seus pais. E o Senhor foi favorável à sua oração. Ó Pai, se há alguém aqui nessa tarde que anda longe do caminho do Senhor, que tem desobedecido à vontade do Senhor, que eles possam se quebrantar nessa tarde na tua presença, no Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, que possa voltar-se humildemente na presença do Senhor, pedindo perdão, suplicando o perdão, que nós vamos ver a mesma redenção que o Senhor fez na vida de Manassés. Ó Pai, traz de volta, coloca sentado no trono real, coloca no palácio novamente, dá a oportunidade desse jovem te servir, desse jovem fazer a tua vontade, adorar somente a Deus, levantar ídolos somente ao Senhor, adorando ao Senhor, derrubar os tronos do inimigo e colocar o Senhor de volta ao trono de Israel. Ó Pai, abençoa, Pai, vidas aqui nessa noite, nessa tarde, noite, Pai. Que nada possa desviar de fazer a vontade do Senhor. Nós queremos viver para Ti, nós nele e Ele em nós. E para isso nós precisamos consertar a nossa vida na Tua presença, Senhor. Ó Pai, nós Te amamos. Nós queremos tomar essa melhor atitude de colocar o amor de Deus em nosso coração. Essa é a nossa escolha nessa tarde. Nos ajuda, Pai, a ter boas escolhas em nosso coração de fazer a Tua vontade. Nós oramos, Pai, com fé, arrependidos, quebrantados na Tua presença, no nome que está acima de todo nome, o nome do nosso Salvador, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Se você quiser falar conosco no intervalo da tarde, perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, eu quero ter o maior prazer de poder conversar com você. Mas não saia desse congresso sem acertar a sua vida diante do Senhor. Você precisa sair daqui sendo um com Cristo e Deus conosco. E nisso servindo na igreja, adorando ao Senhor e fazendo a sua vontade. Que Deus nos abençoe. Amém.